E Deus me deu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, amém? Diz assim a palavra de Deus, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego à beira do caminho pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou com que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Sente-se, por favor. Sorriso no rosto, alegria no coração e unção nessa tua mão que Deus lhe deu. Bata uma salva de palmas. Estamos ao vivo? Ao vivo? Mas está ao vivo. Então que Deus desde já possa abençoar todos que estão a nos assistir, aonde você estiver, em qualquer parte e lugar do mundo, que você possa ser alcançado pela misericórdia de Deus e pela graça do Senhor. Se você puder nos ajudar compartilhando essa live, pode ter certeza que Deus ele vai lhe abençoar. Amém, irmãos? Eu quero toda a sua atenção. Esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais conhecidos na Bíblia Sagrada. Cego de Jericó. Até as crianças já ouviram demais essa história na escolinha. Mas por detrás dessa história revelam-se alguns segredos. Eu tenho dois motivos hoje, nessa noite, para trazer esta palavra. O primeiro motivo é: eu sou um milagre de Deus. Para você que não sabe, vai fazer um ano. Eu fiz uma viagem e dentro dessa viagem nós estivemos em 5 estados do Brasil pregando. E ao chegar, devido à correria, apareceu um calo no meu pé. Este calo, pelo fato de eu ser diabético, ele inflamou. A diabetes estava alta demais, e ele inflamou e me trouxe consequências. Ao chegar no hospital, fazer toda a linha de exames, foi constatado que a diabetes estava com 550. Eu estava com uma pneumonia avançada e alguns problemas de saúde. Tiveram que me internar. Até aqui tudo bem. Passei 23 dias internado. Dentro desses 23 dias internado, eu sofri 3 cirurgias e tive 2 paradas cardíacas.
E vocês sabem que alguém, quando tem uma parada cardíaca, para retornar, só se Deus tiver obra na vida desta pessoa, porque um morre e ressuscita de novo. E eu tive duas, para a glória de Deus. E dentro desses 23 dias, só eu sei o que eu passei e o que eu enfrentei. E eu sei o que eu estou passando e o que eu estou enfrentando. E o segundo motivo para mim entrar na palavra: alguns anos atrás, eu acabei de pregar em uma determinada igreja, e ao acabar o culto, ao descer do altar e sair para vir embora, eu fui abordado na porta desta igreja por um varão. Esse varão me parou e disse: bispo, me tira uma dúvida. Eu disse: pode perguntar. E ele pegou e disse: bispo, a Bíblia se contradiz? Aquilo me chamou a atenção. Aí eu olhei para ele antes de responder e disse: por que o senhor está me fazendo esta pergunta? Aí ele disse: porque Mateus vai narrar a história do cego e vai falar saindo de Jericó. Marcos e Lucas vai dizer entrando em Jericó. Aquilo me chamou a atenção. Aí ele vai dizer Mateus e Marcos vai narrar dois cegos, e Lucas só fala de um. A história, ela está contraditória? Aí eu olhei para esse rapaz e disse: não, a história em si, ela é a mesma. Dois cegos, porque não era só Bartimeu, era Bartimeu e o seu irmão por nome de Lameu. Eram dois cegos. Então por que Lucas só falou de um? Aí eu tive que explicar. Irmão, você já viu um crente na igreja que não tem compromisso, não quer nada com nada, se destacar? Alguém está entendendo? Quem clamou? Bartimeu ou Lameu? Quem é que tem que se destacar? Deus não vai tirar meu mérito e dar para quem não faz nada. Alguém está entendendo? Deus não vai pegar o que é seu, que se esforça, que se dedica, que se empenha, que clama, que busca, para pegar o que é seu e dar para outro, irmãos. Meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo aqui, irmãos? A história, na verdade, a original, dentro da sua geografia histórica, alguns estudiosos dizem que o pai de Bartimeu, por nome de Timeu, era general de guerra conceituado de dentro da cidade de Jericó. E segundo os historiadores, ele batia de frente com os romanos porque ele não concordava com a forma em que os romanos eles administravam e conduziam dentro do seu domínio. E Timeu, ele não concordava com a injustiça que os romanos eles colocavam sobre os ombros do povo. Eles eram injustos. Afinal de contas, Jerusalém estava no domínio deles. Então eles faziam as suas próprias regras, colocando um fardo pesado sobre os ombros de quem não tinha nada a ver com a história. E Timeu era casado com uma mulher, e com esta mulher eles tinham dois filhos. Bartimeu, o mais velho, de 9 anos de idade, e Lameu, o seu irmão caçula, de apenas 7 anos de idade. E quando eles atingiram aos seus 9 anos, vai acontecer uma tragédia.
como Timeu, ele batia de frente com a forma em que os romanos governavam, ele se tornou um calo no sapato dos romanos. Ele se tornou um problema para a autoridade romana que exercia e governava não só Jericó, como toda Jerusalém, Israel. E como é que se para alguém que está se tornando um adversário forte? O medo dos romanos era com que Timeu colocasse na cabeça dos demais para se rebelarem contra o Império Romano. Então eles só acharam uma solução: mata o cara, vamos destruir a família dele. Então eles vão pegar Timeu, vão matá-lo, vão pegar a esposa dele, a mãe de Bartimeu e de Lameu, vão levar em cativo para Roma, vão pegar essas duas crianças de 9 e de 7 anos e vão levar a um determinado lugar dentro do Monte das Oliveiras. Eles vão raspar com as suas espadas a casca da árvore da figueira braba, que vai correr um leite, e quando eles raspam, que escorre o leite, eles melam as duas pontas do dedo nesse leite e esfregam tanto nos olhos de Bartimeu como também nos olhos de Lameu, fazendo com isso com que os dois viessem perder as suas visões. Olha aqui para mim, irmãos. Essa família foi ou não foi destruída? Bartimeu, além de perder o pai assassinado, a mãe foi tirada deles. E como se não bastasse, os romanos o cegaram ambos, os dois, um com 9 e outro com 7 anos. E aqui eu começo a mensagem. Tem alguma criança de 7 anos aqui? Cadê o Moisés? Moisés, vem cá, meu filho, vem. Deixa eu fazer uma conjectura para ficar mais claro. Tem alguma criança com 9? Tem não, né? Tem? Tem não? Olha aqui, irmão, vem cá, Moisésinho. Quando cantaram, Joquebede, Moisés não vai morrer. Deu uns pulos ali, meu amigo, perto do pastor, que Deus o livre. Irmão, seja sincero, ele tem 7 anos. Seja sincero, ele tem 7 anos. E Bartimeu tinha 9 anos de idade. Olhando para Moisés, com 7 anos de idade, representando aqui Bartimeu com 9. Olhando para ele com os olhos físicos de vocês, digam para mim qual a possibilidade de uma criança de 7 e uma criança de 9 anos sobreviver a essa situação, a esta luta, a esta adversidade, a esta tribulação que eles vão enfrentar agora. Vamos lá, me ajudem. Uma criança dessa tem experiência de vida? O que foi que fez com que o que foi que fez com que Lameu e Bartimeu, um de 9 e um de 7, sobrevivesse a tudo isso? Eu quero lhe explicar uma coisa. Olhe para o bispo. Sem força de vontade e sem determinação, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Chegou, eu estou até com vontade de chorar, porque hoje para mim estar em cima desse altar, eu tive que superar muitas coisas para poder continuar a minha história. Enquanto eu e você não tiver força de vontade e determinação, a gente nunca vai chegar aonde a gente quer chegar. Alguém está entendendo? Tem crente aqui nessa noite? Tem? Tem alguém aqui determinado e com disposição aqui? Tem? Afinal de contas, é 2 crianças, irmão, que não tem parente dentro de Jericó, e nem muito menos em Israel.
Acabou de acontecer uma tragédia com eles. O pai foi assassinado pelos romanos, a mãe foi tirada deles. Como se não bastasse, ainda perderam ambos a visão. E pasmem vocês, depois de cegos, os romanos ainda tomaram a casa deles. Deus abençoe. Moisés, tu não vai morrer não, cara. Alguém está entendendo, irmãos? Vem comigo rapidinho por causa do horário, que é ceia. Mas vem comigo rapidinho aqui no nome de Jesus Cristo. Tinha a possibilidade deles dois sobreviverem a tudo? Quantos anos Bartimeu tinha? 9. Quantos anos Lameu tinha? Só que o que me impressiona nessa história, na geografia dela, é que o tempo vai se passar. Bartimeu agora não tem mais 9 anos. Bartimeu agora tem 30 anos. Lameu agora não tem mais 7. Lameu agora tem 27 anos de idade. Eu creio que os inteligentes estão pegando. Eu não preciso falar outra coisa aqui. Sem ajuda de ninguém. E é tão verdade que além do pai ter sido assassinado, a mãe ter sido levada em cativo para Roma, cegos, sem casa, sem morada, sem ninguém para o apoiá-los. E agora, por não terem casa, vão passar a ser moradores de rua. E para sobreviver, para piorar ainda mais a situação, além de moradores de rua, vão se transformar em mendigos. Alguém está entendendo o que eu estou querendo falar? Mas a força de vontade, a determinação de Bartimeu vai fazer com que eles sobrevivam a todo esse momento difícil em que eles estão passando. 21 anos se passaram, 21 anos cegos, sem ninguém para ampará-los. Não tinha ONG naquela época, não tinha casa de abrigo, e não tinha ninguém de coração bom para estender as mãos e levar essas duas crianças órfãs para suas casas. Espírito de Deus está me impulsionando a dizer para todos que a questão, sua história não acabou. Infelizmente, verdade seja dita, esse mundo em que nós estamos vivendo é injusto. Uma nuvem de injustiça nos rodeiam e nos cercam. Mas o que eu gosto disso tudo é que Deus nunca virou as costas para nós e nunca nos desprezou e nos abandonou nos momentos difíceis das nossas vidas. Tem pessoas hoje nessa noite, nesse culto de ceia, que Deus está te tomando pela palma da tua mão. Quem está vendo daqui de cima, quem está vendo você hoje sentado no banco da igreja, em uma dessas cadeiras, pensa que você não tem problema, porque estiver bem vestido, bem ataviado, cheirosinho, sorriso no rosto, mas não sabe o que você passa e o que você enfrenta. Olha aqui para o bispo, irmãos. Nesse período em que eu estou vivendo, essa nova fase da minha vida, tanto eu como a minha esposa, eu ouvi muitas palavras negativas. Gosto de falar isso. Disseram para ela que o meu ministério acabou. Eu ouvi pessoas dizer para mim que eu nunca mais subiria em cima do altar para pregar a palavra.
Só que a minha história, ela está sendo escrita pela caneta de Deus. E a caneta de Deus, o homem não tem a borracha que consiga apagar a tinta daquilo que ele está escrevendo ao seu respeito. Olha aqui para mim. Quem me garante que Bartimeu e Lameu não foram desprezados, rejeitados, ignorados? Quantas palavras negativas eles não ouviram? Quantas afrontas? Afinal de contas, eu não estou falando de duas crianças qualquer. Eu estou falando de duas crianças que o seu pai era general do exército de Jericó, alguém de nome, de renome, respeitado, em uma posição boa. E agora o cara está cego, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a casa, está morando na rua. Palavra para você. Sua vida não é regida pelo que os outros falam. Sua vida é regida por aquilo que você acredita. Antes eu dizia no início do meu ministério que a última palavra quem dá o Senhor, e está errado. Ele não dá só a última não, Ele dá a primeira e a última, porque a nossa vida está nas mãos dEle. O Espírito de Deus está me impulsionando a dizer para todos: pare de estar dando ouvido para quem não é para dar. Posso ouvir um glória? Posso? Tem crente aqui nessa nave da igreja? Tem? Olhe para o seu irmão e diga: você só está de pé, que é Deus que te sustenta. Vontade de chutar o pau da barraca a gente tem, que eu não sou perfeito. Eu até brinquei ontem numa vigília que eu estava pregando, que eu acho que Deus tirou minha perna porque eu tinha muita vontade de chutar o pau da barraca. Porque pense num camarada que tem um ministério árduo, esse alguém sou eu, e as pessoas não entendem. Aí Deus deve ter dito: eu vou permitir ele perder a perna, que aí ele não chuta mais barraca de jeito nenhum. Porque verdade seja dita, irmão, não é fácil não. É fácil? É não. O que seria de nós se Deus não fosse na nossa vida? Talvez aqui não teria ninguém, nem mesmo os nossos apóstolos, porque Deus nos fez dependente dEle. Porque tem hora que a luta, irmão, ela se torna maior do que nós. Ela só não se torna maior do que Deus. Há momento na nossa vida que a gente desanima. Desanima ou não desanima? Entristece ou não se entristece? Se abate ou não se abate? Isso não é defeito não, não é normal. Todos os homens da Bíblia Sagrada, os grandes homens, tiveram seu momento. Moisés falava com Deus face a face, mas vai chegar uma fase do ministério dele que ele vai dizer: Deus, é melhor que o Senhor me mate. Elias debaixo de um pé de zimbro. Irmão, como é que pode um homem que em cima do Monte Carmelo envergonhou, humilhou e venceu 850 profetas, vai fugir de uma mulher? Tem lógica isso? Debaixo de um pé de zimbro para salvar a sua vida, ele vai dizer: Deus, se for para ser assim, se é para me morrer por mão de Jezabel, me mate. Elias pediu de Deus a morte. Meu Deus. Alguém está entendendo? E muitos outros na Bíblia que eu não quero me perder tempo e me prender a isso. Como Josafá. Pô, o cara viu tanta coisa Deus fazer por ele.
Mas quando chega a notícia que os inimigos estão vindo contra Judá, a própria Bíblia revela que, como homem, ele teve medo. Mas um medo bom, que não levou ele para fugir dos seus adversários, levou ele para perto de Deus.